Paz do Senhor, que todos sejam na graça, amém? Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje nós iremos entrar no capítulo 21 de Mateus. Que Deus abençoe nossa leitura, que Ele faça parte da nossa leitura e que Ele possa levar sabedoria e discernimento para cada um dos irmãos e irmãs que aqui se encontram, amém? A entrada triunfal em Jerusalém. Perdão, irmãos, que eu estou com a garganta ruim. E quando se aproximaram de Jesus, de Jerusalém, e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo acharás uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor os necessita, e logo os enviará. Ora, tudo que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei ai de vem, manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho do animal da carga. E foram os discípulos e disseram como Jesus lhes tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho e puseram sobre eles seus mantos e fizeram-o assentar sobre ele. E a multidão, que era muito numerosa, estendia seus mantos no caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante e a que o seguia, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e dizem: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A limpeza do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Escrito está: a minha casa será chamada casa de oração, e vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo, e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouve os que estes dizem. Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes da boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? A figueira infrutífera amaldiçoada. E deixando-o, saiu da cidade e foi para Betânia, e ali se alojou e passou a noite. E pela manhã, voltando para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ele, e não achou nada nela a não ser folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça frutos de ti. E logo secou a figueira. E vendo isso, os discípulos maravilhados diziam: Como se secou logo a figueira? E respondendo, lhes disse: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidastes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dizestes: ergue-te, lança-te da mar, assim será feito. E tudo o que pedides em oração, crendo, receberás. Tudo, irmãos, segundo a vontade de Deus, crendo, pertence ao objeto correto da fé, que sempre deve ser na cruz. Jesus estabelece sua autoridade. E chegando ao templo de Deus, achando-se a eles quando estava ensinando, os principais dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu autoridade? E respondendo Jesus, disse-lhes: Eu vos perguntarei algo e me dissestes. Também eu lhes direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, arrependimento. De onde era? Do céu ou dos homens? Eles então pensaram entre si,
dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos ao povo, porque todos têm o João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele então lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. A parábola dos dois filhos. Irmãos, nesse último versículo 27, Jesus demonstrou que eles sabiam e que não estavam dispostos a responder. De fato, ele disse: se vocês não forem honestos comigo e o povo, é inútil continuar esta conversa. Mas que vos parece? Parábolas dos dois filhos. Um certo homem tinha dois filhos e, chegando ao seu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? E respondendo ele, disse: não quero, mas depois arrependeu-se e foi. E chegando ao outro, disse-lhe da mesma maneira, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois de se arrependeram para o crer. Os agricultores malvados. Ouvi ainda outra parábola. Houve um pai de família, o qual plantou uma vinha e circundou-a com cerca. Cavou nela um lagar, representando bênçãos. Edificou uma torre, representando o cargo dos vigias, os quais deveriam proteger a vinha, arrendando os lavradores. Ausentou-se para longe, e chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos os lavradores para receber os frutos. Mas os lavradores, que são os líderes religiosos, apoderaram-se dos servos, os profetas. Um a um feriram, e o outro mataram, e os outros apedrejaram. Depois enviou outros servos, profeta, em maior número que os primeiros, e fizeram com eles a mesma maneira. E no último enviou seu filho, Jesus, dizendo: terão respeito a meu filho? Essa parábola também afirma a doutrina da Trindade. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram-o para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que farás aqueles lavradores? Disseram-lhe: aos maus destruirá miseravelmente, e sua vinha rendará a outros lavradores, que a seus tempos lhe deem o fruto. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Tudo dependia de Cristo. Isso foi feito pelo Senhor, e a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós. Perdão, irmãos. E será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair nas pedras será despedaçado. Quem ela cair ficará reduzido em pó. E ouvindo os príncipes e sacerdotes e os fariseus suas parábolas, entenderam que falava deles. Fala dos próprios líderes religiosos principais que haviam aplicado a eles o que Jesus havia dito. E pretendendo prendê-lo, revelam a maldade no coração deles. Temeram o povo, um único impedimento, porque eles o tinham como profeta. Eles referem-se à multidão e não aos fariseus e principais dos sacerdotes, ou etc. Irmãos, nós vemos aqui que na época que Jesus saiu levando sua palavra, muitas pessoas se revoltaram, muitas pessoas quiseram destruir, né? Mas temendo aquela multidão de povos, eles foram impedidos. Mas ainda assim, né, a gente sabe que Jesus veio à Terra em forma de homem para
pagar todos os pecados que não era dele, para passar por todas as aflições que não era dele, que ele não merecia. Mas ele passou para nos salvar, ele passou para nos redimir. E que então, que nessa palavra nós possamos aprender que Jesus Cristo, nosso Deus, enviou seu único filho para para modificar nossas vidas. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, o mundo que nós estamos vivendo está pior que Sodoma e Gomorra. Então, que nós venhamos pedir misericórdia para Deus, perdão, para que isso tudo seja mudado. Porque tudo que está acontecendo nessa vida são coisas que Deus não se agrada. Então, que nós aqui, eu, vocês aí do outro lado, que nós, pelo menos, possamos fazer por nós, em primeiro lugar, e fazer pelos outros, pela nossa família, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ser redimidos, para que Deus possa ter misericórdia de nossas almas. Que nossas vidas a gente tem que cuidar, né? Que Deus fala que nós possamos cuidar todos os dias, um dia de cada vez das nossas vidas, mas que nossa alma seja cuidada por eles, que nosso espírito seja cuidado pelo Espírito Santo. Que vocês possam crer e acreditar na palavra de Deus, que vocês possam buscar mais sabedoria e discernimento para que vocês possam fazer sempre a coisa certa, amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue se inscrevendo no meu canal, continue aí compartilhando e que vocês possam comentar, fazer seus comentários, que nós possamos nos interagir, amém? Falando um pouco da palavra de Deus. Fiquem com Deus, todos vocês.